Muito bem, meus caros. Vamos lá então. Vamos aqui para a nossa pauta, porque o dia está agitado, tá? Nós tínhamos aí o presidente Donald Trump com um ataque programado já, programado ontem à noite contra o Irã, que seria bastante pesado, e ao que tudo indica, tá, pessoal? Ao que tudo indica, ele teria como alvo principal o sistema energético do Irã e talvez até a ilha de Karg, tá? Até a ilha de Karg seria um dos alvos. E isso foi suspenso porque uma coalizão do Oriente Médio envolvendo o próprio emir do Catar e dos Emirados Árabes Unidos entrou em contato com Donald Trump pedindo para suspender o ataque porque eles conseguiram chegar a um acordo com o Irã. Segundo informações que estão circulando, tá? Segundo informações que estão circulando, eu não posso cravar 100% elas, então estou trazendo os fatos que estão circulando. O presidente Donald Trump teria suspendido o ataque sem ter as garantias à mão do que o Irã estaria oferecendo e confiou ali na palavra dos dois representantes do Oriente Médio. Tá? Então, os caças já estavam abastecidos, tanto do ponto de vista de munição quanto do ponto de vista de combustível, para começar a realizar a ação e ela foi suspensa. Bom, o que que nós tivemos então? Hoje pela manhã, o regime iraniano publicando um memorando de 14 pontos que, olha, eu vou falar para vocês, se isso daqui fosse a verdade, seria uma dos maiores das maiores humilhações para o governo americano na história, tá? Assim, mais do que quando os ingleses colocaram fogo na Casa Branca no começo do século XIX. Então, isso daqui veio à tona. E segundo a agência estatal de notícias iraniana, o acordo que eles estavam colocando ali, né, que teria sido feito com Donald Trump, e que estaria praticamente certo, segundo os iranianos, envolveria o fim da guerra no Líbano e, além disso, tá, isso estaria com uma disposição de Israel não mais atacar o Hezbollah. Os Estados Unidos teriam de retirar as bases militares de áreas próximas ao Irã, e isso significa Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, entre outros, tá? E teria ali levantadas todas as sanções ao petróleo iraniano, todos os bloqueios navais, e o Trump entregaria imediatamente, antes do início das negociações, 12 bilhões de dólares em fundos iranianos congelados, com outros 12 bilhões libertados após a assinatura do acordo. E deveria se comprometer com um plano prevendo 300 bilhões para a reconstrução da estrutura iraniana destruída na guerra. E isso foi o que o Irã publicou, tá, pessoal? E em troca, o Irã disse que não desenvolverá mais armas nucleares, mas a discussão sobre o urânio enriquecido ficaria para uma segunda fase. Meus amigos, isso causou um rebuliço aqui em Washington, tá? Assim, os bastidores pegaram. Dava para sentir o calor da Casa Branca chegando aqui na borda da cidade, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, assim, foi bem pesado. Foi bem pesado. E aí, tivemos o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mais ou menos por volta das 20 para as 10 da manhã, no horário aqui de Washington, dizendo o seguinte, abre aspas para Donald Trump. Os termos que o Irã vazou para as fake news... Ai, Trump. Trump é um barato, né? Os termos que o Irã vazou para as fake news não tem nada em letra garrafal a ver com os termos que foram acordados por escrito. O que disseram, incluindo sua declaração fraca e patética sobre ter um acordo, não tem relação com a verdade. Pessoas muito desonrosas de se lidar,
disse Trump aqui. Com eles, não existe agir de boa fé. Incrível. Além disso, o ataque totalmente rejeitado de drones ontem à noite contra navios indianos saindo do Estreito de Hormuz é totalmente inaceitável. É melhor se organizarem e rápido, presidente Donald J. Trump. Tá. Bom, e aí nós tivemos o que eu costumo chamar aqui o cachorro louco, Mad Dog, de Donald Trump, Lindsey Graham, que é senador, ele, um senador republicano, obviamente, ele veio a público e publicou essa mensagem do presidente Donald Trump com um tom meio que de alívio, tá? E trazendo alguns dados aqui que eu acredito que valha a pena ler para os senhores. Estou muito feliz em ouvir do presidente dos Estados Unidos que os relatórios da mídia iraniana sobre o suposto acordo são falsos, porque o acordo, como descrito pelo Irã, seria terrível. O presidente Trump e nossas forças militares merecem muito crédito por tornar o Irã mais fraco do que eles estiveram desde 1979, por meio de uma combinação de ataques militares altamente eficazes e o bloqueio esmagador. No entanto, devemos lembrar que o regime iraniano matou 42 mil do seu próprio povo, simplesmente por quererem uma vida melhor e sua liderança nazistas religiosos radicais. Perdão, e sua liderança são nazistas religiosos e radicais. Quanto a qualquer acordo potencial, ele deve ser comparado ao memorando de intenção. E sou otimista de que será vastamente diferente. A ideia de um fundo de reconstrução de 300 bilhões, dado quem está no comando do Irã, parece ser surda ao tom do que se espera. Seria análogo a um plano Marshall para a Alemanha nazista, com os nazistas ainda no comando. Isso não teria sido uma boa ideia na época, e qualquer fundo de reconstrução que beneficie esse regime terrorista não seria uma boa ideia agora. Quanto ao programa nuclear iraniano, a linha vermelha do presidente Trump tem sido nenhum enriquecimento. Espero que isso se mantenha como deve. Então, olha só, espero que isso se mantenha. Lembram que 2 semanas atrás eu trouxe para vocês a guerra que foi no domingo de 2 semanas atrás? Aqui em Washington? Pois é. E um dos principais atores de tudo aquilo foi Lindsey Graham. Permitir que o Irã enriqueça o seu urânio foi um dos principais defeitos daquele acordo terrível, daquele já se falando, né? Acredito que do acordo do Barack Obama. Como eu já declarei antes, qualquer acordo com o Irã deve ser submetido ao Congresso para escrutínio e aprovação. Outro ponto de atenção aqui importante, tá, pessoal? Prestem atenção nessa parte. Lindsey Graham, um dos Mad Dogs, um dos cachorros loucos do Trump. Olha o que ele escreveu. Qualquer acordo com o Irã deve ser submetido ao Congresso para escrutínio e aprovação. Ou seja, o Congresso dos Estados Unidos quer ter voz em um acordo com o Irã. E isso vem de um dos apoiadores mais ferrenhos do presidente Trump. Trump, você não vai decidir isso sozinho. Mande para o Congresso. Então é o que a gente vem dizendo, pessoal. Existe uma divisão muito clara dentro da administração Trump e na base de apoio do Partido Republicano. O prejuízo que a guerra do Irã está dando ao Donald Trump politicamente, tá, é muito grande. Esse prejuízo no campo politicamente é muito grande. E aí tivemos o Israel Katz, que é o ministro da Defesa de Israel. Ele também fez uma declaração aqui bastante extensa, tá, pessoal? Bastante extensa, que precisa ser tratada aqui.
Vamos lá. A senhora Rosângela Santos disse aqui, porque ele sabe que o Congresso apoiará. Não, senhora Rosângela, não tá bem assim não, tá? O Trump, inclusive, ele perdeu 3 pautas importantes no Congresso na semana passada. Isso daqui não é, não, porque vai apoiar. É possível, a probabilidade é que sim, o Trump consiga um apoio do Congresso, mas eles querem ver os pontos. Se fosse só, porque sabe que o Congresso vai apoiar, não, nem precisaria passar, tá? Isso daqui dá um indicativo de que as idas e vindas, tá, pessoal? Fizeram um levantamento essa semana, o número é 37. Agora já são 39, senhora Rosângela. Às vezes que o Donald Trump disse que estava muito próximo, oficialmente falando, tá? Declarações oficiais do Donald Trump falando que estava muito próximo de assinar um acordo com o Irã. Desde o início do cessar-fogo ali entre 13 e 15 de abril, mais ou menos, foram 39 declarações oficiais do Donald Trump quanto a isso. Então, existe um... O Irã conseguiu aquilo que nós falamos que eles iriam tentar, pessoal. Desgastar a imagem e a credibilidade da palavra do Donald Trump. Tá? Esse é um ponto que vem acontecendo no cenário internacional. Tá? E é tanto que o Trump hoje perdeu a paciência. Porque o que ele conversa uma parte com o pessoal, tá? E aí depois a coisa volta para trás. Agora, com ontem e hoje, 39 declarações oficiais do Donald Trump dizendo: não, estamos muito próximos de assinar um acordo com o Irã. E a coisa sempre vai para trás, e o regime do Irã continua fazendo isso. Ontem o Trump interrompeu um ataque, não, agora estamos perto. Aí os caras vão lá e zombam da cara do presidente americano. Então, tá ficando difícil. O Trump falou que são pessoas desonestas e tá ficando cada vez mais complicado de sustentar tudo isso, tá? É bem complicado. Agora vamos lá. O Israel Katz disse o seguinte, e aí eu quero ler aqui esse texto para vocês. Abre aspas, numa postagem que ele fez no Twitter hoje, 10h22 da manhã. O presidente dos Estados Unidos da América está liderando atualmente um acordo com o Irã a partir da visão dos interesses americanos. Entre as quais também o interesse comum com Israel. O que ele está dizendo aqui? Que tem interesses americanos que estão sendo tratados e tem alguns que são em comum com Israel. Eu vou dando aqui a pincelada da linguagem diplomática, tá? Impedir que o Irã obtenha armas nucleares. E esperamos que ele se mantenha fiel a esse princípio e a outros princípios no campo dos mísseis e dos emissários do terror. Olhem a linguagem que o Israel Katz utilizou aqui. Esperamos que ele, Donald Trump, se mantenha fiel ao princípio de o Irã não ter armas nucleares e a outros princípios no campo dos mísseis e dos emissários do terror. Ou seja, o Irã não pode ter armas atômicas, o Irã não pode ter um sistema de mísseis balísticos de longo alcance e não pode financiar grupos terroristas. E esses dois últimos pontos já não têm sido mais discutidos pelos Estados Unidos abertamente, tá? Não estou dizendo que isso não esteja acontecendo, mas esses dois pontos já não são discutidos há muito tempo, tá? Agora, a questão envolvendo armas nucleares, aí sim nós temos uma posição muito firme do presidente Trump em cima disso. Vamos lá, vamos continuar. Então, vocês percebam que aqui a linguagem já é de, olha, veja bem o que você está fazendo, porque nós não estamos tão alinhados assim. O que vai ao encontro do que eu venho dizendo para vocês já há quase um mês, ou já tem um mês, que as relações entre e entendimentos entre Israel, quando eu falo Israel, gabinete de Benjamin Netanyahu e Estados Unidos, que eu digo, gabinete de Donald Trump, não é pacífica do momento, como nós vimos no domingo. Juntos,
desferimos golpes duros contra o Irã, que retroagiram suas capacidades em muitos anos. Israel deve garantir que, no futuro também, teremos a capacidade de agir de forma independente para impedir que o Irã obtenha armas nucleares. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e eu instruímos, porque ele é o secretário, é o ministro da Defesa, tá? E eu instruímos as forças de defesa de Israel a se prepararem de acordo. Gente, o que ele está falando aqui, nesse parágrafo? Que, independente do que os Estados Unidos da América acertar com o Irã, Israel vai seguir o seu próprio caminho. E que o Benjamin Netanyahu, que é o chefe dele, e ele, como chefe do exército israelense, estão fazendo os preparativos e instruindo os seus generais e comandantes a se prepararem de acordo com isso. Então, o que o ministro da Defesa de Israel está dizendo? Nós vamos seguir as nossas ideias, o nosso caminho, e as nossas forças armadas estão orientadas a se preparar para enfrentar o Irã sozinho e acabar com o programa atômico deles, se necessário. Tá? É isso que o Israel Katz está dizendo aqui, pessoal. Israel não se recuará das zonas de segurança do Líbano, na Síria e em Gaza. Ou seja, o que o Israel Katz está dizendo aqui? Vocês podem fazer o acordo que vocês quiserem sobre o Líbano e sobre a faixa de Gaza. Nós não vamos sair das zonas de segurança estabelecida. O ministro, isso aqui é um texto do ministro da Defesa de Israel. Vou até colocar na tela aqui, pessoal, para isso aqui ficar muito claro, tá? Não estou especulando, criando, não. Eu estou trazendo para vocês o que o ministro da Defesa israelense está dizendo. Olha aqui. Israel Katz. Tá? É isso que ele está dizendo. Não é opinião. Eu não estou dando opinião aqui. Se é bonito, se é feio, se está certo, se está errado, se eu concordo, se eu não concordo. Eu estou trazendo para vocês o que está acontecendo no campo diplomático. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Israel não recuará das zonas de segurança no Líbano, na Síria e em Gaza. As forças de defesa de Israel, que são o exército, continuarão a defender nossas fronteiras e nossos cidadãos a partir do cume do Hermon, das montanhas do Líbano, das regiões de nossa terra na Samaria e da maior parte do território de Gaza, diante das ameaças de forças e organizações jihadistas, como lição central dos eventos de 7 de outubro. As forças de defesa de Israel não recuarão dos campos de terror no norte da Samaria, que foram esvaziados de residentes, e, se necessário, a operação será expandida para outros campos de terror. Tá? Então, assim, o que o Israel está dizendo? Se precisar, nós vamos fazer incursões no Líbano de novo, não interessa o que for assinado entre Estados Unidos e Irã. Eu vou repetir aqui o que ele disse no primeiro parágrafo. Olha só. O presidente dos Estados Unidos está liderando atualmente um acordo com o Irã a partir da visão dos interesses americanos, entre os quais também tem interesses comuns com Israel. Então, assim, o recado aqui que Israel está dando com uma linguagem diplomática muito polida é direta. Tá? E aqui eu continuo. Nossa doutrina de segurança é afiada e clara. Atuamos contra ameaças próximas e distantes e aspiramos a decisões, não a compromissos e concessões. Eu vou ler de novo essa... Gente, isso aqui na linguagem diplomática é muito forte, o que Israel está dizendo nesse momento. Nossa doutrina de segurança é afiada e clara, ou seja,
a doutrina que garante a segurança militar do Estado de Israel. É isso que ele está declarando. Atuamos contra ameaças próximas. Essa é a doutrina deles. Eles não vão mudar a doutrina, é o que ele está dizendo. E distantes. E aspiramos a decisões, ou seja, estamos aguardando por decisões e trabalhamos por decisões, não por compromissos e concessões. E aí vocês vão pegar o que ele falou lá em cima, que os interesses de Israel é programa de míssil balístico, financiamento ao terror e o programa nuclear. Então, assim, o que ele está dizendo aqui, pessoal? Que eles não vão conceder, não vão fazer concessões ao Irã. E peguem a informação anterior, eles já mandaram as Forças Armadas se preparar para eles agirem sozinhos contra o Irã. Não está dizendo quando, obviamente. Tá? Então vamos lá. Muito está em jogo neste período e estamos determinados a continuar liderando uma política de segurança firme que impedirá danos às nossas conquistas de segurança e não colocará em risco nossa capacidade de lutar contra o eixo do mal xiita, liderado pelo Irã, e o eixo do mal sunita, liderado pela Irmandade Muçulmana. Gostaria de expressar grande apreço pelo comando das Forças de Defesa de Israel, que eu repito, isso daqui é um eufemismo para o Exército, as Forças Armadas, tá? Pelas grandes conquistas e por nossos soldados heróis no serviço regular, no serviço permanente e nas reservas, pela guerra de bravura em prol da segurança de Israel. E aos residentes do norte, pela bravura que dá ao nosso exército a força para continuar defendendo sua segurança. Envio um grande abraço às famílias enlutadas que perderam o que há de mais precioso e desejo recuperação a todos os feridos no corpo e na alma, que se entregaram pela defesa da vida dos judeus e da segurança do Estado de Israel. Então, assim, pessoal, percebam que antes toda a comunicação que vinha de Israel estava falando, tá? Abertamente sempre, não, o nosso esforço conjunto com os Estados Unidos, os nossos ataques conjuntos. Uma coisa que, principalmente, o senhor Sepúlveda vinha chamando muita atenção aqui internamente, que toda a comunicação vinda dos Estados Unidos praticamente ignorava qualquer cooperação da parte de Israel. E depois de domingo, quando o Donald Trump, e ele estava sendo cobrado aqui internamente nos Estados Unidos, e o Netanyahu sendo cobrado, tá, por interesses distintos dentro de Israel, como eu trouxe para vocês, o Trump deu aquela entrevista no Financial Times, e eu acredito que o Trump estava bem estressado quando ele disse isso, porque mesmo para o Trump isso soou destemperado. O presidente Trump, ele disse, o Netanyahu não toma decisão nenhuma. Ele falou assim, quem toma as decisões sou eu é quem decido, eu é quem mando, o Bibi não manda em nada. Né? O Trump disse exatamente essas palavras para uma entrevista para o Financial Times por telefone no domingo. Para quem acompanhou minha timeline no X, até recomendo, viu, pessoal? O final de semana ela fica bem agitada. Nós tivemos, então, essa declaração. E o que o Estado de Israel fez? 2 horas depois, o Netanyahu lançou fogo sobre o Irã. Tá? E o Trump tinha conversado com o Netanyahu e falou, não, então tá bom, não vamos atacar, não vamos retaliar. E o Netanyahu estava sendo muito pressionado para ser atacado, para ele atacar. Porque tem aqui a questão da doutrina que Israel Katz disse. E o presidente Trump deu essa entrevista e falou, quem manda sou eu. Aí foi a gota d'água. E depois desse evento, a comunicação de Israel ela ficou mais unilateral também, próxima ao que o presidente Trump já vinha fazendo há um tempo. Tá? Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam quando eu falo disso, porque querem, às vezes, entendem que, poxa, uma união entre os Estados Unidos e Israel é a melhor possível. Não, e quando você fala isso, quebra um pouco o paradigma
quebra um consenso que muitas vezes já é vendido há muito tempo, uma aliança entre Israel e os Estados Unidos. Mas para vocês que estão acompanhando aqui um trabalho de geopolítica sério, de analisar os fatos, os dados, as declarações, as posições, o que está sendo dito, o que tem sido pesquisado dentro de cada país, não é de hoje, pessoal. Não é de hoje que esse afastamento vem acontecendo, tá? O apoio a Israel era, até pouco tempo atrás, um consenso dentro dos Estados Unidos entre democratas e republicanos. A relação entre Benjamin Netanyahu e Joe Biden foi péssima, a pior possível, tá? Ao ponto de o Biden, junto com o George Soros, tá? Estarem envolvidos numa trama de greves dentro de Israel e uma paralisação do judiciário por conta da reforma do judiciário que o Netanyahu queria avançar. Lembram disso? E isso levou até mesmo uma possível greve na Força Aérea de Israel. E aí foi justamente no meio dessa crise interna que estava com a mão do George Soros nos bastidores, ali por volta de meados do verão já, do verão para do outono de 2023, setembro mais ou menos, que isso começou a ganhar uma forma muito grande. Em agosto de 2023, vocês, não sei se vocês vão se lembrar. Se alguém se lembrar, pessoal, digita um aí no chat. O Biden fez um acordo com a autoridade palestina na faixa de Gaza para liberar vários fundos, tá? Congelados para a faixa de Gaza, alguns bilhões de dólares. Eu fiz um programa aqui com vocês, eu falei, o Biden é doido. Esse dinheiro vai ser utilizado pelo Hamas para promover ataques contra Israel. Isso foi em agosto. No dia 7, no dia 7 de outubro, os ataques ocorreram. Tá? Esses ataques ocorreram. Pessoal, só um segundo, por favor. Pessoal, desculpa. Era a produção aqui, pensei que tinha acontecido algum problema com a transmissão, por isso que eu atendi o telefone aqui. Então, aconteceu esse ataque terrorista que desencadeou toda a situação. Na época, nós tivemos, tá? Nós tivemos, inclusive, alguns pontos que vieram à tona com pessoas dentro de Israel dizendo: olha, o Biden tem que entender que a estrela na bandeira de Israel não é a 51ª estrela na bandeira dos Estados Unidos. Trouxemos isso aqui para vocês, tá? Então, o que vem acontecendo agora é um distanciamento do lado republicano. E eu trouxe recentemente um vídeo no nosso outro canal, PH Araújo nos Estados Unidos, mostrando dados, pesquisas, levantamentos, que depois eu passei para escrutínio esses dados com um contato que eu tenho dentro do Partido Republicano e falei para ele: veja isso daqui, tá? E me fala se esse material que eu produzi aqui está longe da realidade ou não. E aí, a resposta que eu tive foi: o material que você produziu está assertivo dentro da realidade. Só que no Partido Republicano, como você colocou aqui, vai demorar mais tempo e ainda pode ser revertido. Esse foi o termo utilizado. E Israel, segundo informações que a gente já conseguiu apurar e trouxe para vocês, inclusive o senhor Sepúlveda aqui, já tem o entendimento que eles perderam o Partido Democrata. E é questão de tempo perder o Partido Republicano. Então, esse texto aqui, publicado pelo ministro da Defesa de Israel, ele é definidor, tá, pessoal? Ele tem recados muito claros que estão sendo dados principalmente à administração americana. Em resumo, faça os acordos que vocês quiserem. Nós vamos seguir aquilo que nós entendemos que é certo. E aí, segundo a visão de Israel. A partir daqui, pessoal, tá? Eu estou trazendo para vocês a análise do fato. Eu não quero
colocar que quem tá certo é o Trump, quem tá certo é Israel. Não vai ser esse o meu papel aqui. Vocês têm os dados para vocês formularem. Vocês podem entrar no perfil do Israel underline Katz, que é o ministro da Defesa, olhar o texto dele, analisar, ver o que o Trump publicou. É público o que o Trump disse no Financial Times, ele não desmentiu, tá? Então, assim, é o que está acontecendo.